tropa calmamente, dizendo que Zal não tinha intenção de lutar contra os vencedores de Peroadjet. A reuniu-se com os conselheiros e, durante algumas horas, explicou o que desejava e os motivos. Queria que todas as cidades e aldeias formassem regiões administrativas, ESEPs, e que formassem um único país. Cada região seria administrada por pessoas especializadas que, obviamente, ouviriam os conselheiros, mas que seriam independentes para tomar as decisões. Os conselheiros, a maioria constituída de capelinos, inteligentes e sagazes, logo entenderam as vantagens e desvantagens do esquema proposto por A. Por um lado, teriam ajuda e proteção e, por outro lado, pagariam por esse serviço. Não hesitaram em pagar, mas a situação não admitia evasivas. A cidade de Terenuti, fundada por um dos descendentes de Mebarajesi, não ofereceu nenhuma resistência já que tinha sido reduzida a mera aldeia após o dilúvio, e mesmo assim passou a ser a capital de um ESEP. Os conhecimentos geográficos da região eram limitados, o que obrigava todos a longas andanças para conhecerem e demarcarem o delta. Cada vez que chegavam a pequenas aldeias, os grupos de busca de A conseguiam fazer amizade e obter informações valiosas sobre a região. A dividira sua tropa em 6, sendo que 5 grupos pequenos de 20 homens, muito bem armados, vasculhavam a região. Os demais ficavam em que rapidamente prosperava. Em A montaram um verdadeiro quartel-general, tendo mandado vir sua esposa e filha, assim como Amon enviara 20 administradores treinados, todos conhecedores das novas técnicas, para que A pudesse usá-los nos ESEPs que estivesse instituindo. Em parte, o número 20 foi aleatório, assim como a divisão em ESEPs do Baixo Kemet, enquanto que o Sul fora dividido em 22 ESEPs. Essas divisões aleatórias, baseadas no bom senso de A, Ptah e Amon, ficariam praticamente imutáveis por mais de 3.000 anos. A resolveu por bem que o grande templo do Etibemben deveria ser construído em já que o de Oazete desmoronara várias vezes. Ele achava que não traria sorte cultuar o Bemben no lugar que desabara tantas vezes. Resolveram, deste modo, construir o Etibemben em transformando a construção quase acabada em Oazete, no templo de que, depois de séculos, tornar-se-ia o templo de Amon-Ra, com fantásticas ampliações que os demais governantes fariam. A mandara construir um templo em onde mandara fazer uma pirâmide, uma réplica do transportador astral interplanetário que trouxera os capelinos de Atlante para a Terra. Eles chamaram aquela pedra negra de Bemben. A sacerdotisa principal era Nekhbet, a ensandecida capelina albina, capaz de manter-se em contato com os espíritos, denominados de deuses pelos habitantes do Iterou, assim como, em transe, a infeliz era capaz de lembrar-se de algumas coisas de seu planeta natal. Pelo fato de ser capaz de predizer com grande acurácia fatos futuros, tanto Amon como A mantinham na mão para servir de oráculo. Durante os 5 anos que Nekhbet residira, inicialmente no templo de Oazete e depois os quase 10 anos em enclausurada no Etibemben, a casa do Bemben além dos anos de construção do grande templo, contou coisas assombrosas a respeito de Atlante. Vez por outra, sua mente destrambelhava e misturava a realidade capelina com sonhos e situações astrais. O sumo sacerdote era um leal amigo de Amon, sendo muito mais um bom administrador do que um religioso. Era, contudo, um crente na divindade de Nekhbet. Acreditava que aquela mulher magra, branca como a neve com olhos azuis quase translúcidos era uma deusa que, por alguma razão desconhecida, fora expulsa dos céus, vindo parar naqueles sítios para cumprir uma triste sina. Desse modo, sob orientação de Amon, obedecendo ordens expressas de A, o sumo sacerdote anotava em toscos símbolos cuneiformes quase tudo o que Nekhbet, a branca de Nekheb ou Nekhabit, de acordo com a pronúncia do lugar dizia. Vivia colado ao seu lado, num amor casto, pois sabia que nunca poderia possuir aquela mulher estranha e,
até mesmo feia, sua fama de abutre não era à toa, senão ela poderia perder a força de antever o futuro, o que acarretaria uma fatal punição de ar para ambos. Por outro lado, ele a protegia como se fosse sua própria filha e mãe. Quando a Pitya morreu, prematuramente, ainda na flor dos 30 anos, sofreu a sua ausência de forma exacerbada, vindo a compilar longos tratados, ditados por Nekbet, quando em transe ou possuída por espíritos os mais diferentes. Nekbet entrava em transe, não sendo possuída por nenhuma alma do outro mundo, apenas relatando o que sua mente perexcitada relembrava. Nessas horas, muitas distorções foram sendo anotadas pelo sumo sacerdote, cujo nome era Kinum, que viria também a se tornar um deus. Ele compilou e organizou todas as predições e visões de Nekbet, sendo que as que lhe chamaram mais atenção foram aquelas relacionadas com a existência humana, em suma, as que podiam gerar um corpo doutrinário. Knum escreveu um compêndio filosófico completo, sempre baseado nas visões de Nekbet. Alguns séculos depois, os sacerdotes de muitas cidades do Kemet o modificariam, adaptando para suas necessidades políticas. Essa doutrina, muito parecida, em essência, com a Suméria, influenciaria a religião de muitos lugares do mundo. Nekbet afirmara que os habitantes do Iterou provinham de um lugar chamado Atlante que definira como sendo um poderoso império. Nekbet tinha revelações muito nítidas, mas limitadas às suas próprias emoções e parcos conhecimentos gerais de Atlante. Quando essas preciosas mas distorcidas informações foram passadas adiante, nomes e locais foram modificados, a tal ponto que Atlante transformou-se em Atlantise. Posteriormente Atlântida e sua localização original virou uma provável ilha continente no Oceano Atlântico, destruída por uma hecatombe telúrica de imensas proporções, que jamais aconteceu no planeta Terra. Knum escreveu que o espírito era constituído de um corpo espiritual, denominado de Ka, que abandonava o corpo físico após a morte ou durante o sono profundo, podendo alcançar o mundo dos mortos. O espírito era obrigado a renascer quantas vezes fosse necessário para aprimorar seu caráter. No início, Knum fora muito feliz em apenas escrever o que Nekbet, a gentil e submissa deusa, falava durante seus transes, mas com o tempo, arvorou-se de intérprete de suas palavras, distorcendo algumas belas mensagens. Uma delas é a de que o homem podia renascer em bestas, animais e insetos, dependendo do seu comportamento. Essa teoria, conhecida como metempsicose, originou-se das reminiscências dos capelinos que, comparando sua perdida cultura e corpos exuberantes de Atlante com o que tinham na Terra, acreditavam que tinham retrocedido na escala evolutiva. E natural que tais comparações eram exageradas, sob a forte influência de um degredo, e feitas de forma inadequada, sob transes, sonhos e fragmentos de memória. A teoria dos mortos escrita por Knum ficaria guardada por alguns séculos quando então um grande rei se encarregaria de difundi-la por todo o Kemet. Sua influência se tornaria tão importante que mudaria completamente a face do seu país e influenciaria enormemente diversas culturas no mundo antigo. A mulher de Á ficou profundamente magoada com o marido. Quando chegou de Oazete com a filha encontrou mais 4 mulheres que faziam parte do harém do gigante. Procurou o marido e pediu-lhe explicações, escutando desculpas evasivas. A dissera-lhe que as mulheres tinham sido presentes de chefes de aldeias e que não podia recusar sob pena de se indispor com eles. A afronta seria muito mal recebida, podendo dificultar as relações entre o seu exército e os conselhos tribais que tinham que se submeter aos novos chefes de Zeps. A mulher voltou à carga, dizendo que concordava com o fato de que o marido tivesse que aceitar os presentes. Achava, no entanto, que o marido não deveria desfrutá-los. Ele riu-se e disse-lhe que se alguém ganhasse uma fruta e não a comesse estaria de qualquer forma afrontando quem lhe desse o presente. E claro que usufruiria dos presentes, mas que ela seria a primeira dona da casa,
sendo que as demais podiam ser usadas como suas damas de companhia, obedecendo-lhe em tudo. Neile aceitou relutantemente essa situação nova. 2 anos depois, Sekhmet, a filha de Akhmet, que tinha quase 4 anos de idade, compartilhava casa com 2 irmãos. Um era Shu, filho de uma das concubinas chamada Taweret, e outro era I, filho de outra concubina de nome Ator. Neit, por mais que quisesse, não conseguia ficar grávida, irritando-se cada vez mais em ver o marido ter filhos de outras mulheres. Além das mulheres que tinha em casa, totalizando 5, ainda encontrava tempo para aventuras extraconjugais externas, onde veio a ter mais 3 filhos, os quais levou com as mulheres para sua casa. Uma das crianças veio a falecer precocemente, mas o restante viveu, todas robustas, puxando a forte complexão paterna. Nessa altura dos eventos, tinha 5 filhos vivos, sendo 4 meninos e 2 meninas, sendo uma Sekhmet e outra, a doce Tefnut. Um dos meninos chamava-se Montu e o outro, Seanque. Esse último era franzino, afeminado e sempre muito recluso. Sekhmet detestava Seanque. Aceitava os demais com muita franqueza, tendo uma certa queda pelo irmão mais novo, Montu, que era belo como um deus. Tinha verdadeira adoração pelo avô Ptah, nome que adotara já que mais ninguém o chamava de Urbawa. Com o decorrer dos anos, Sekhmet tornou-se uma mulher completa, totalmente diferente das demais. Ela tinha alcançado a altura de 1,93 m, era forte como um homem, manuseava a espada com maestria e o arco e flecha, com rara habilidade. Nas lutas corporais só perdia para o pai, muito raramente, para seu irmão Shu. Mesmo forte, era mais intelectual, preferindo ficar horas pensando em assuntos filosóficos e administrativos. E era o filho com que a menos tinha entrosamento e de quem mais respeitava a opinião. Era brilhante intelectualmente, mas sempre com um ar sombrio a lhe empanar a fisionomia. Ptah, com a morte da esposa Nokis, ficou livre para vagar pelo Iterô. Durante 15 anos, após a tomada de Perodjet, se dedicara a fazer obras de contenção do Iterô, com canais e diques. Ptah, assim como toda a família, viviam em Oé. Ultimamente, perto da morte da esposa de Ptah, moravam numa casa grande em Oazete. Após a morte da esposa, Ptah, já com 56 anos, resolveu fazer a viagem que sempre desejara fazer, ir além da grande catarata. Quando estiver em sono e vir a grande queda d'água, sempre ficara ensimesmado, querendo conhecer o que havia além daquele ponto. Passara anos não só imaginando, como falando incessantemente nisso. Naquele tempo, a maioria do povo simples via Ptah, e agora Amon como deuses vindos do céu para mostrar-lhes uma nova forma de viver, uma civilização nova. Eles encorajavam essas histórias, pois era isso que motivava e prendia o povo mais humilde nas estafantes lides de trabalho e da corvéia que lhes eram impostas. Todos os canais, dicas, obras de contenção, assim como a construção de novos templos, fortalezas e outras obras eram feitas pelos felás que, além de terem que construir tudo aquilo, ainda eram obrigados a trabalhar nos campos, durante o plantio e a colheita. Quando Ptah, o grande Deus vivo, desejou fazer uma expedição além das grandes quedas d'água, os seus humildes seguidores apoiaram-no com víveres e carregadores. Sempre prestimoso com o pai, cedeu-lhe 50 guerreiros. A caravana partiu para terras desconhecidas com cerca de 200 pessoas. A neta querida fez absoluta questão de acompanhar o avô, tendo que ser proibida de fazê-lo por ordem paterna. Os meses se passaram arrastados e nenhuma notícia de Ptah era conhecida. Numa tarde de janeiro, 8 meses após a sua partida, apareceu um guerreiro do grupo que o acompanhava. Estava profundamente ferido, magro e esfomeado, foi encontrado próximo à grande catarata e levado por habitantes de Sonou para a casa de
O infeliz acabou contando histórias estranhas de terras de pessoas de cor negra como Azeviche, gigantes que lutavam de forma extraordinária e tinham trucidado todo mundo, inclusive o deus Ptah. Algumas horas depois de ter contado essa história, o infeliz expirou devido à fraqueza geral que o acometera. Parecia que resistira apenas para trazer a mensagem da morte da expedição e do grande Ptah. A notícia foi divulgada de forma bastante truncada. Disseram que o grande Ptah ficara perto de Sonou, em cavernas secretas, de onde poderia controlar as cheias do Iterou. Quanto ao resto da expedição, tinha resolvido estabelecer-se acima da catarata a fim de expandir os territórios do Kemet. Sekhmet sabia da verdade e estava decidida a vingar a morte do avô. Contrariando o pai, armou um grande grupo de 200 soldados para ir além das cataratas vingar a morte de Ptah e dos soldados. Naturalmente, a verdadeira morte de Ptah era conhecida de um grupo restrito que participava do poder. A população, pela veneração e respeito que tinha pelo ancião, foi enganada com a história de cavernas secretas, que acabou virando uma das muitas lendas e mitos do antigo Kemet. Aa estava no norte, controlando pela 9ª vez consecutiva uma tentativa de levante dos nortistas do Baixo Kemet. Fora com um grupo bastante grande cercava a cidade de Kitis, perto de Peroadjet. Enquanto desenrolava-se uma encaniçada batalha da qual o gigante seria novamente vencedor, Sekhmet saía com seu grupo de Oazete em direção à Núbia. Após andarem alguns dias, estacionaram em Sonou para descobrir não só o melhor caminho para vencer a imensa cachoeira, como também recolherem informações da terra desconhecida a ser visitada. Os nativos contaram histórias inverossímeis a respeito de negros terríveis assim como de animais, de estarrecer. Essas histórias só serviram para assustar a maioria. Sekhmet não acreditou em nada daquilo e partiu com seu grupo. Voltou meses depois e recriminou acerbamente Amon por ter deixado sua filha partir. Após muita discussão, acabou concordando com Amon que seria impossível impedi-la quando colocava algo em mente. Que adorava a filha, só pôde pedir aos deuses para que a protegessem. Passaram-se mais de 2 anos, quando um dos soldados voltou daquela desaparecida expedição. O infeliz fugira, desertando na calada da noite, jurando que não tinha outra alternativa a não ser fugir do jugo de Sekhmet. O soldado não se apresentou preferindo esconder-se na casa do próprio pai, onde foi descoberto por um amigo que reportou ao rei. Intimado a comparecer perante o monarca, chegou atemorizado e relutante. Contou as mais inacreditáveis histórias de tribos ferozes que eram dizimadas por Sekhmet que, sedenta de sangue e vingança, atacava indiscriminadamente todas as tribos que encontrava, matando todos, inclusive crianças, mulheres e velhos. Contou que o local era repleto de animais selvagens e que era ladeado de desertos terríveis onde ventos e tempestades de areia assolavam os viajantes. Por outro lado, informou que todos já estavam cansados e desejosos de voltar e que Sekhmet os impedia. Os poucos que desobedeceram foram mortos impiedosamente pela tigresa enfurecida. Ninguém ousava desobedecer. Chamou Imontu, explicou-lhes detalhadamente o que fazer e deu-lhes a ordem de irem buscar a irmã. Os dois partiram com uma escolta de 30 soldados, além do desertor que teria sua vida poupada se Sekhmet fosse encontrada viva. Caso contrário, Montu tinha recebido ordens de executá-lo, coisa que faria sem pestanejar. O grupo embrenhou-se na Núbia por 2 meses até que encontrou Sekhmet perto da 2ª catarata, na aldeia de Odielfa, com um grupo esquálido de soldados. Ela mesma estava ótima, parecendo uma verdadeira pantera, uma tigresa em pleno combate. E Montu foram muito bem recebidos enquanto o resto da tropa parecia sair de um pesadelo. Todos estavam ansiosos para voltar, temendo desobedecer Sekhmet, que parecia tomada de um tenebroso demônio e, por isso mesmo, abatia, sem dó, qualquer um que a enfrentasse.
8 homens já tinham sido mortos por não obedecerem às suas ordens e 3 tinham fugido de noite, sendo que 2 foram recuperados e sofreram torturas inimagináveis. Sekhmet estava ou parecia estar descontrolada. E Montu falaram longamente com ela, sem obterem êxito. Ela estava imbuída da ideia de encontrar Ptah, seja vivo, seja morto, e, nesse caso, enterrá-lo. Enquanto isso não acontecia, atacava as tribos de núbios que vagavam pelo vale superior do Iterou. E foi dormir após longas explicações e tentativas infrutíferas de convencer a irmã. Montu, sempre muito mais calado do que I, continuou perto da irmã na sua tenda, após o irmã ir dormir. Senti muito sua falta, disse Montu, ternamente. A meia-irmã sorriu e não disse nada. Montu aproximou-se dela e pegou na sua mão, perguntando de supetão, você tem dormido com alguém? Sekhmet levou um susto. Nunca conversara de sexo com ninguém a não ser com sua mãe que lhe explicara os segredos da vida. Obviamente não se entregara a nenhum de seus comandados, perderia o respeito da tropa imediatamente. Montu devia saber disso. Ela respondeu de forma brusca, retirando a mão de Montu. Claro que não, então continua virgem. Sekhmet não estava disposta a tolerar aquela intromissão em sua privacidade, e sua face enrubescida já começava a demonstrar uma raiva crescente. Montu, contudo, aproximara-se perigosamente da irmã e a segurou no ombro, dizendo-lhe, eu não suportaria saber que outro homem a possuiu. Sekhmet olhou, cheia de raiva e vergonha, nos olhos do irmão e naquele momento, sua raiva e vergonha pareceram desaparecer. Havia uma doçura no olhar de Montu que transmitia confiança e grande generosidade. Sentiu-se mais tranquila. As mãos de Montu passearam gentilmente pelos braços musculosos, duros, de pele suave da irmã. E com a voz baixa, quase inaudível, disse-lhe, você tem que ser minha, somente minha. Seus lábios aproximaram-se da irmã e Montu a beijou ternamente. O primeiro impulso da irmã foi de empurrá-lo para longe e sair correndo, mas uma languidez, desconhecida para ela, a fez aceitar aquele beijo e, aos poucos, corresponder. Sekhmet, que sempre se atormentara em ter nascido mulher, finalmente libertou-se desse pensamento e entregou-se com volúpia e paixão às carícias do seu meio-irmão. Quando o sol despontou no horizonte, o casal estava exausto, dolorido e saciado. Sekhmet vestiu-se e saiu da tenda e gritou aos soldados, arrumem tudo rapidamente. Vamos partir para o azeite. A alegria e surpresa foram enormes e todos correram para levantar acampamento o mais rápido possível. 2 horas depois, estavam partindo de volta para a terra natal. E, surpreso, perguntou para Montu, o que será que a fez mudar de ideia? Montu, sempre muito quieto e taciturno, respondeu, não sei. Quem sabe se não foram seus argumentos de ontem à noite. E olhava para a irmã, que estava a certa distância e redarguiu, pela sua expressão, eu diria que foi convencida por outros argumentos. Você acha? Perguntou Montu, procurando distrair sua cabeça com atividades diferentes, pois lembrar-se da véspera iria excitá-lo novamente. E descobriria a relação dos dois durante a viagem. À medida que chegavam perto de Oazete, mais coquete e feminina Sekhmet se tornava. Passou a falar de forma mais gentil, já não escarrava no chão e não soltava imprecações a todo instante. Os soldados, que tudo notavam, diziam que à medida que ia se aproximando de Oazete, Sekhmet estava passando por uma metamorfose, transformando-se de tigresa em gata. Na realidade, a verdadeira personalidade de Sekhmet ia saindo debaixo de anos de comentários tipo Tainet que diziam da lástima de a menina não ter nascido homem para ocupar o lugar de A, no futuro. Agora, Sekhmet tinha descoberto o sexo, e, mais importante do que tudo, descobrir o amor. Montu e Sekhmet, aliás, estavam apaixonados como nunca. Montu sempre fora meio caído pela meia-irmã.
A maior preocupação do casal, contudo, era saber como a ia reagir quando soubesse do seu romance e do desejo de ficarem juntos. A recebeu a notícia da própria filha e não decidiu nada, pedindo algum tempo para pensar. Alguns dias mais tarde, tendo visto a metamorfose por que passara sua filha, transformada em uma bela mulher, bem vestida, abandonando as armas e comportando-se como uma princesa, não teve dúvidas em aceitar aquele casamento. Por outro lado, acabou inaugurando um preceito que os poderosos iriam seguir, que era casar meio-irmãos para manter a fortuna na família. Shu havia atingido a idade de casar e resoluto como só ele, mandou chamá-lo e informou que o iria casar com Tefnut, uma de suas meia-irmãs. Shu achou a ideia ótima, pois Tefnut era de uma beleza ímpar. O casamento se deu com certa pompa, com convidados de todos os lugares, já que Shu era o herdeiro de Ar. Alguns meses mais tarde, Tefnut daria à luz um belo menino chamado de Gebi, que significava a terra, e que viria puxar o imenso físico do pai, Shu. O tempo passou vagarosamente, medido pelas cheias do Iterou. Gebi cresceu em idade e formosura. Ele tornara-se um colosso de quase 2 metros e 10 centímetros, apresentando uma força descomunal. Gebi tinha 30 anos, com sua tez azeitonada, cabelos pretos ondulados e seus olhos castanhos escuros, quando lhe foi dada uma mulher de rara beleza chamada Nut. Ele tinha outra mulher, uma concubina extraordinariamente bela, vinda do sul, chamada de Gazira, que lhe fora presenteada para ser rainha, quando Gebi fosse rei. Nut, que significava céu, tinha 18 anos, cabelos castanhos claros, olhos verdes e uma pele branca levemente rosada. Nut chegou com pompa, trazida por uma caravana de sua cidade natal, Kenennesout, mais tarde chamada pelos gregos de Heracleópolis. Era capital de um importante e rico Exépio, sendo famosa pela qualidade de seus grãos de cevada e trigo. Nut fora trazida com tão pouca roupa, que mal era coberta por linhos extremamente finos que mostravam mais do que escondiam. Gebi tomou-se de avassaladora paixão por Nut e substituiu Gazira pela nova aquisição no seu leito e coração. A estava com quase 55 anos, o que era uma raridade para um homem daquela época. Seu corpo já envergava-se sob o peso dos anos e quanto mais o tempo passava, mais delegava suas funções para Shu e Amon. Shu, com o decorrer dos tempos, aproximava-se mais de Amon, tendo-lhe respeito, carinho e dedicação. Aprendia cada vez mais a ciência de administrar o Estado, especialmente os Ezeps. Amon casara-se com uma mulher estranha e bela, Mut, que lhe dera um filho ainda mais enigmático, chamado de Khonsu. Seria mais tarde deificado como a criança à lua. A morreu de um ataque cardíaco fulminante. Suas mulheres o descobriram de manhã e choraram imensamente. O azeite ficou de luto. Um luto diferente do nosso. Durante alguns dias, ninguém comeu durante o dia, somente à noite. Após a morte de Ar, Shu assumiu o reinado e manteve um pulso forte. Amon foi seu tati por alguns anos, até sua morte, quando foi substituído por Yi, seu irmão. Os dois, fortemente entrosados, governaram por quase 30 anos o Kemet. Com a morte de Shu, Gebi assumiu o reinado, mostrando ser pouco apto a esse mister. Seu tati, o meio-irmão Pepi, foi o governante de fato. Durante o reinado de 25 anos de Gebi, houve paz e grande prosperidade, tendo se desenvolvido a agricultura, com excedentes que geraram muita riqueza. Aliado a esse fato, novas construções foram sendo desenvolvidas, novos templos construídos, novas formas de comercializar as safras, além do aparecimento de banqueiros e financistas. A situação dos felás não melhorou em nada, sendo dominados pela nascente classe social dos senhores rurais, dos administradores de Ezer e da mais nova das classes sociais, os sacerdotes Shen. Nut tivera 2 filhos de Gebi, uma linda menina, chamada Neftis,
e um garoto muito inteligente, que era a luz dos seus olhos. Gebe amava o filho vendo nele seu descendente. Nos anos do governo de Shu, e depois de Gebe, houve um grande crescimento demográfico, aumentando a população ao dobro, mais da metade desses renascimentos provenientes de espíritos de capela. Contudo, as pestes e a cólera dizimaram rapidamente a população. Além disso, a fome, terrível e opressora, ainda agraçava em alguns pontos do Kemet, ceifando vidas. Após a morte de Shu levar a capital do país Tiun de volta para Oazete, onde dera grande impulso à construção do templo de Onk. Gebe, com a morte do pai, continuaria seu reino em Oazete, indo vez por outra para o norte. Nesse período, o Kemet seria abalado com algumas revoltas, especialmente no norte, em Peroadjete e, depois, em Zal. Gebe, excelente guerreiro, mau administrador, soube esmagar tais rebeldias com excessiva ferocidade. Sempre que isso acontecia, o norte tornava-se mais indócil, insubmisso e irado com o tratamento que Sul lhe dedicava. Gebe tinha alcançado 60 anos, quando teve um derrame que o deixou entrevado, praticamente sem ação, vindo a falecer 2 meses depois. Imediatamente após sua morte, assumiu seu filho, longamente conhecido de seu povo, o belo e amado Osíris. Capítulo 6. Osíris, filho de Gebe e Nut, era um homem muito belo, com cerca de 1,90 m, cabelos castanhos claros, olhos castanhos cor de mel e uma tez branca que, após ser castigada pelo sol, tornava-se morena dourada. Era uma mistura de sumério, branco de cabelos negros, e ariano, alvo e louro. Os habitantes do Ítero olhavam-no com admiração, tanto pela sua altura, como também pela sua beleza física. Acrescido a esses fatos, Osíris era extremamente atencioso com as pessoas, sempre tendo uma palavra gentil para com os pobres, uma amabilidade rara entre os de sua classe. 150 anos antes de Osíris nascer na Terra, ele era um espírito renascido em Atlante. Chamava-se Quetetanques, filho de belos verdes, altos e fortes, ricos latifundiários da poderosa República Lemer. Seu pai, com a formação profissional do filho, aposentou-se, deixando que Tanques tocasse os negócios da família, o que fez com rara felicidade. Casou-se com uma bela verde, filha de família conhecida dos seus pais, com quem teve 2 filhos que jamais o aborreceram com nenhum tipo de problema. Um dia, voltando para casa, numa estrada vicinal de pouco movimento, dirigindo seu veículo de forma apressada, Tanques sofreu um acidente gravíssimo, pois, ao desviar de um bêbado, colidiu fortemente com um muro e ficou sem atendimento por mais de 2 horas, o que lhe deixou graves sequelas. Retornou do coma apresentando dificuldades na fala, além de entorpecimento motor grave. Estava praticamente quadriplégico. Iria necessitar de tratamentos de fonoaudiólogo e fisioterapia intensiva. Durante 2 anos, Tanques ia diariamente ao instituto especializado, levado pelo seu motorista particular, a fim de se submeter às sessões de reabilitação motora. Sua esposa afastou-se dele, horrorizada com seu aspecto geral, porquanto babava, não tendo mais o controle da salivação e de suas necessidades fisiológicas. Este estado de coisas levou a esposa a abandoná-lo e pedir o divórcio, o que lhe foi concedido pelo pai, que voltara a ser seu tutor legal. O pai, portanto, providenciou uma enfermeira para cuidar dele e da casa. A enfermeira de nome Servigni era uma mulher interessante, tendo um corpo bem feito e um rosto bonito. Servigni instalou-se na grande mansão herdada de Tanques. Foi imediatamente colocando as coisas do seu jeito. Servigni havia sido enfermeira de um grande nosocomio da capital, tendo sido dispensada devido ao seu péssimo gênio. No entanto, enquanto lá trabalhou foi amante de um dos médicos, o qual só se afastou, temporariamente, à medida que a esposa do Esculapio engravidou, exigindo maiores atenções do marido.
Servignia tomou o emprego contrariada. Não era aquilo que desejava. No terceiro dia, Servignia perdeu o controle e desandou a insultar o infeliz, pois suas limitações físicas eram enormes. Gritou inúmeras vezes com ele, imaginando que não teria consciência dos eventos em sua volta. No entanto, Tamques tinha pleno conhecimento de tudo o que estava acontecendo. Sua tristeza foi tão avassaladora que grossas lágrimas começaram a correr dos seus olhos. Ela notou as lágrimas e arrependeu-se de ter gritado com o aleijado. A partir deste fato, Servignia passou a dedicar extremada atenção a Tamques, ajudando em sua recuperação. Aos poucos, o cérebro de Tamques foi aprendendo novas formas de atuar. Os circuitos elétricos conseguiam percorrer novos caminhos para cumprirem sua atuação. Durante alguns longos meses, foi reaprendendo a andar, a se vestir, a fazer as necessidades fisiológicas sozinho e a falar. Sua fala era muito deficiente, perdera a entoação e falava aos arranques, próprio das pessoas com graves afecções mentais. 2 anos tinham se passado desde que Servignia tinha vindo trabalhar na casa de Tamques e já apresentava grandes melhoras. A sua força de vontade era impressionante, passando o dia inteiro fazendo exercícios, até mesmo depois que cessavam as instruções dadas pela enfermeira. Na realidade, estava extremamente motivado, apaixonara-se pela enfermeira. Era tipicamente uma relação entre paciente e médico, onde a dependência é total. O paciente sente-se grato pela atenção do médico ou da enfermeira e, muitas vezes, fantasia situações inexistentes. Servignia, por sua vez, voltara a visitar o leito do belo médico que voltara a assediá-la, pois sentia-se extremamente só em companhia de Tamques. Servignia já trabalhava para Tamques há uma década. Sua recuperação fora notável, apresentando ainda algumas sequelas, especialmente na fala. No restante, parecia bastante normal. Seu amor por Servignia crescera a ponto de estar pensando em casar-se com a moça. Durante esse período, ela e o médico estiveram cada vez mais envolvidos, até que a esposa do Esculápio descobrira o caso e obtivera dele a promessa de que romperia com a amante. Após quase 11 anos de romance, o médico rompia com a enfermeira, deixando-a desesperada. Quando Servignia foi dispensada pelo médico após 11 anos de relacionamento, imediatamente pensou em vingança. Era preciso feri-lo onde mais o médico sentiria, na sua reputação profissional. Amantes falam de suas vidas particulares, confidenciando segredos, confiando uns nos outros. Ele tinha revelado diversos erros médicos que tinha cometido, especialmente em algumas consultas e tratamentos de pessoas mais pobres. Servignia listou todos os casos que ele tinha comentado no decorrer dos anos, de que, eventualmente, lembrava-se e saiu a campo para pesquisar. Durante 6 meses, com a ajuda de um detetive particular pago com o dinheiro de Tamques, que de nada sabia, formou um largo dossiê que enviou para a Sociedade de Medicina. Como os limerenses eram um povo extremamente ético, aquelas denúncias tão bem levantadas, tão bem documentadas foram levadas a sério, e o médico, 3 meses depois, perderia seu registro na Sociedade de Medicina, tendo ficado desgraçado profissionalmente e pessoalmente. Em plena loucura, devidamente insuflado por obsessores tenebrosos, o médico suicidou-se com um poderoso tóxico. O veneno corroeu-lhe os órgãos internos como se fossem dezenas de agulhadas que lhe perfurassem o corpo. Tamques melhorara muito e pediu à enfermeira em casamento. A primeira resposta de Servignia seria negar, só que agora que estava sozinha no mundo, sem um médico, que já se matara, resolveu aceitar. Obviamente não havia um pingo de amor por Tamques, apenas interesse. A mulher sentiu que era por esse caminho que poderia tornar-se rica, segura e feliz. O casamento foi rápido e absolutamente secreto. A noite de núpcias foi um tormento para Servignia, que teve que aceitar um homem que,
Mesmo tendo melhorado sensivelmente de suas deficiências físicas, era objeto de asco e rejeição. Para Tanques, a primeira noite com uma mulher, após 12 anos de celibato forçado, foi extremamente gratificante. Iludia-se, assim como qualquer ser apaixonado, de que era amado. Confundia compaixão com paixão, assim como achava que os elogios que lhe dirigia pela sua melhora, eram palavras de uma mulher apaixonada. O pai soube do casamento extemporâneo de Tanques e não aceitou o fato de nenhuma forma. Entrou na justiça contra Nora, demonstrando que o filho não tinha nenhuma possibilidade de se governar, não podendo se casar, tendo sido enganado pela enfermeira. O filho foi dado como interditado, não podendo manipular mais sua fortuna. O juiz, amigo da família, deu ganho de causa ao velho pai e o casamento foi invalidado de direito. Servignia foi expulsa da casa de Tanques, sem que se pudesse falar nada. O pai providenciou um enfermeiro que passou a tomar conta de Tanques. Servignia recebeu do pai de Tanques uma grande soma em dinheiro para que saísse sem criar mais embaraços e, na saída, olhou Tanques com grande desdém e lhe disse a verdade, que não o amava, tendo profundo asco pela sua figura ridícula e abjeta. Disse-lhe que praticar sexo com um homem aleijado era uma das coisas mais nojentas e desprezíveis que tivera o desprazer de fazer. Terminou suas ofensas dizendo que se casara por dinheiro, considerando um idiota repulsivo. Aquelas palavras calaram fundo em sua mente já tão debilitada. Em sua fraqueza emocional, não pôde suportar a separação da mulher que amava. Alguns meses depois, o seu estado geral decaíra em um nível alarmante. Um homem que conseguirá voltar a andar, falar, fazer todas as suas necessidades, estava cada vez mais dependente, tendo se tornado quase autista. Já não falava mais com ninguém e desconhecia as poucas visitas. Não havia mais nada que o fizesse ter motivação para viver. O próprio pai, arrependera-se de ter expulso a enfermeira de casa e, ao ver seu estado declinante, concluíra que, tentando fazer um bem, matar o filho. 14 meses depois da partida da mulher, Tanques falecia, como se fosse uma flor que murchara por ter sido retirado do talo que lhe dava vida. Acordaria meses depois no astral médio, numa instituição socorrista. Levou semanas para entender o que se passava até que, 2 anos após sua morte, estava completamente refeito. Sua mente ainda estava presa a Servignia. Amara por tempo demais para descartá-la como se fosse uma velha lembrança, sem nenhuma importância. Tanques começou a trabalhar no astral como simples obreiro, redescobrindo a felicidade do trabalho. Quanto mais dedicava-se aos seus diversos afazeres, mais sentia-se feliz e realizado. Passaram-se 15 anos quando soube do desfecho trágico de Servignia. Após a sua saída da casa de Tanques, Servignia, tendo recebido larga soma em dinheiro, situou-se em outro local da República Liamer, prosperando facilmente. Montou um comércio de decorações, participando da sociedade local, com trânsito livre nas melhores residências. Contara uma história de que era viúva, assunto que lhe trazia fortes recordações, de tal forma que ninguém ousava questioná-la, permitindo que vivesse em paz e com todo o respeito que uma infeliz que perdera um marido merecia. Todos tinham pela decoradora apreço e seus negócios a levaram a explorar cada vez mais esse ramo que tanto prometia. Mas o médico, aquele mesmo ser que se suicidara, não tinha se afastado dela. Logo após a sua morte, o médico encontrou-se em local escuro, rememorando a sua precipitosa queda. O corpo lhe doía e especialmente o estômago ardia de forma terrível. Praticar o gesto tétrico através da ingestão de veneno que lhe corroera as paredes intestinais. Expirara em dores excruciantes e as rememorava como se as estivesse vivendo permanentemente. Além das dores, o infeliz nutria um profundo ódio por Servignia, colocando-lhe toda a culpa pelos seus infortúnios. Durante mais de 8 anos,
O infeliz ficou se remoendo em furnas infernais, até que começou a ter mais consciência de sua nova posição. Deste modo, o infeliz, enlouquecido de ódio, devidamente exaltado e orientado pelos alambaques, foi colocar-se à espreita da descuidada Servignia. Durante meses, ele não a perdia de vista e à medida que a mulher se deitava para dormir, se aproximava para acusá-la, perseguir e insultá-la durante o sono, enquanto estava desdobrada espiritualmente. No início, durante alguns meses, Servignia não lhe notava a presença e, aos poucos, foi tomando consciência de pesadelos onde se via debatendo contra grandes ondas, caindo de precipícios, ou sendo submetida a torturas inexplicáveis. Deste modo, durante o sono, misturava fatos ocorridos no passado, com medos inconscientes e com a obsessão daquele espírito que não abandonava. Simples presença do suicida a constrangia superlativamente. Passou a sentir-se doente, com uma indefinível angústia. Tinha dificuldades em dormir, com pesadelos seguidos de tremores, suores frios, acordando totalmente enervada e com um pavor que se apossava do seu íntimo, só libertando-a com o raiar do imenso sol vermelho de Capela. Com o decorrer do tempo, a falta de sono, os constantes terrores noturnos, as visões cada vez mais estranhas e apavorantes foram levando Servignia a uma loucura descontrolada. Procurou por assistência especializada que lhe forneceu pesados soporíferos que a ajudaram em muito, no princípio. Com o incremento dos comprimidos, Servignia foi se dopando, tornando-se uma viciada. Os meses foram correndo e a situação de Servignia piorava tremendamente. Foi ficando magra pela falta de alimentação já que o soporífero tirava o apetite. Depois, foi ficando embotada, mesmo durante o dia, com sinais evidentes de idiotia. Cometia os piores desatinos, tendo crises de choro e, já no final, convulsões seríssimas. Foi internada no hospital psiquiátrico onde passaram a aplicar-lhe injeções maciças de tranquilizantes que a deixavam ainda mais aturdida. Quando estava acordada, seus sentidos psíquicos estavam tão alterados que via os espíritos em redor de forma natural, o que a horrorizava e assustava de forma superlativa. Via obsessores abomináveis, alambaques deformados e reconhecia o médico que levara ao suicídio. Gritava fora de si, desvairada, o que obrigava os médicos a aplicarem um tratamento de choque que mais a embrutecia. Ela ficou internada, sempre piorando, entrando num estado catatônico, por 3 longos e tenebrosos anos. Numa das sessões de tratamento experimental, onde os médicos testavam novas drogas, o coração da infeliz não aguentou e sucumbiu a um choque anafilático. Ficou nas trevas mais profundas durante 15 anos, sendo removida para uma instituição no umbral, onde ficou semi-acordada por mais de 20 anos, quando foi, finalmente, selecionada para o exílio na Terra. Nesse período, enquanto estava passando pelos piores vezames, sendo transmudada em besta fera, o que no íntimo era, Tamquesa estivera trabalhando no astral médio. Quando soube que Servignia não estava mais no rol dos renascidos, estando nas furnas trevosas, quis contactá-la, sendo impedido pelos seus guias espirituais. Tamquesa soube do exílio iminente e, junto com os 30 e poucos milhões que seriam desterrados no longínquo planeta azul, iria sua Servignia que, para ele, continuava tão bela quanto nunca na realidade fora. Foi então que solicitou, e conseguiu, o beneplácito de ir para a Terra, não como degradado, mas como obreiro especializado. Servignia estava num dos últimos grupos a ser enviado para a Terra. O expurgo já começara há mais de 40 anos. Ao chegarem àquele local desconhecido, o imenso grupo, com quase 50.000 pessoas, incluindo guardiães, obreiros e alambaques, desceu no astral, no deserto do sul. Naquele local, já estavam preparados abrigos, pois os espíritos que vinham das trevas não suportavam a forte luz do sol amarelo. Sofriam de grande fotofobia,
além de a maioria não conseguir caminhar, tendo que ser carregados. Tanques e um grande grupo de trabalhadores transportaram-nos para dentro de hangares especialmente construídos até que pudessem aclimatar-se no planeta. Tanques viu Servignia no terceiro dia, deitada numa cama em decúbito dorsal, em sono profundo, provocado pela pesada gravidade terrestre que acachapava os capelinos. Tanques sentia a gravidade e, assim como todos os obreiros, tinha passado por um processo que os ajudava a superar os efeitos de forma mais rápida. Tanques sentou na cama, segurou a mão de Servignia e, esquecendo o monstro que estava ali, beijou-a no rosto, com um carinho comovente. Servignia ficou adormecida, em profundo estado cataléptico, durante mais 18 anos. Durante todo esse tempo, Tanques fazia-lhe companhia por algumas horas diariamente, segurando suas mãos, dando-lhe influxos positivos. Conversava com os médicos que lhe asseguravam que esse processo era absolutamente natural. Estava adormecida, esperando que sua mente pudesse exsudar uma grande parte dos complexos de culpa que tinha, para que, ao acordar, pudesse estar mais sadia. Após um longo tempo, quando no Kemet, Shu era o rei, no astral da Terra, Tanques foi notificado de que Servignia tinha acordado. O médico lhe informara que estava em péssimas condições, não reconhecendo ninguém, além de ter vomitado uma gosma negra, produto interno de sua mente. Tanques foi autorizado a conversar sem, entretanto, revelar-lhe maiores minudências. Servignia não o reconheceu, contudo respondeu-lhe as perguntas calmamente. Gaguejava um pouco, no entanto, dando um crédito à sua deformidade facial que a enfeava de subejo. Era a mesma pessoa. Durante vários meses, no final de suas atividades diárias, vinha conversar com a convalescente e juntos passeavam pelos jardins que circundavam o pavilhão. Ela esperava sua visita cada dia mais ansiosa. Era um amigo, alguém com quem podia falar. Ele tinha se transformado em um homem muito bonito, longe daquele ser disforme que fora. Ele sabia conversar, ser espirituoso, amável e tratava Servignia de uma maneira galante e gentil. Ela foi se apaixonando por Tanques quase sem sentir, de modo natural, lento e gradativo. Ele, por sua vez, jamais iria lhe revelar que fora o ser doente e limitado de Atlante. Aliás, ela nem mesmo sabia o nome do seu ex-marido, pois as poucas vezes de que se lembrava era do médico, que conseguia rever em suas memórias. Chegou o tempo do renascimento. Servignia precisava retomar a carne para continuar evoluindo. Tanques, cada dia mais apaixonado, não queria perdê-la. Desejava uma vida em comum com sua amada, que agora, após tanto tempo de espera, também o amava. Já estavam juntos há mais de 15 anos, e observava, feliz, como voltara a ficar bonita, tendo perdido o rictus facial animalesco do princípio. Os superiores de Tanques levaram aos planejadores o seu pleito. Durante alguns meses, não tiveram notícias até que foi chamado a uma reunião com os administradores espirituais. O templo estava situado no astral superior, ao qual muito raramente Tanques tinha acesso, devido às suas limitações vibracionais. Naquele dia, seu guia espiritual levou-o pessoalmente para a reunião, informando da gravidade do assunto que iriam conversar naquele recinto. Micael, Gabriel, Mkara, Pano e o Israosa estavam reunidos e receberam um tímido Tanques, acompanhado de Pontalém, o guia espiritual do candidato a renascimento. A sala era ampla, arejada e todos os presentes, inclusive Tanques, já tinham adotado a forma terrestre. Micael olhou com enorme bondade e disse-lhe: meu irmão Kente Tanques, temos uma grande missão para você. Ouça com atenção o que temos para lhe dizer e terá tempo para responder. Tanques estava emocionado. Estava perante o grande Varuna Mandrikan, o Micael dos Alambaques, que lhe estava falando, sem afetação, com inexcedível carinho e ternura em sua voz, pois,
Por trás daquela doçura, existia um espírito magnífico e poderoso. Quente. O Vale do Itaroa é uma das nossas prioridades. Até esse momento, a evolução social tem progredido de forma magnífica. Mas há alguns problemas sérios que desejamos transformar. Ninguém o chamara pelo primeiro nome, a não ser sua mãe. Quando era criança, e Varuna, o Mikael, chamaram assim, de modo afetuoso. Tanques escutava atentamente. Sim, infelizmente, a obra do homem não é perfeita. Conseguimos criar um país, contudo há duas coisas sérias que estão acontecendo e precisamos de ajuda. Mestre Gabriel, o responsável pelo Kemet, dá-lhe-á maiores detalhes. Tanques olhou para Gabriel. Já o conhecia, vira o grande arcanjo em outras ocasiões, inclusive trocar alguns dedos de prosa em certa ocasião festiva. Gabriel sorriu para Tanques, reconhecendo-o, e começou a falar. Como tem passado, caro Tanques? Prazer em revê-lo. Gabriel fez uma pausa e depois, prosseguiu, o Kemet está em formação. Uma nova classe social está dominando os camponeses pobres, que estão perdendo suas terras. Uma pequena reforma foi encetada em Xerezi, sob as ordens de um homem cujo cognome foi Ptah, só que fracassou parcialmente. O grande guerreiro, já não existe mais, tendo sido substituído pelo seu filho Shu, que governou por décadas e agora também já morreu. O novo rei é Agib. Os Atlantes estão dominando todas as áreas da economia kemetense, o que de certo modo é bom por introduzir novas técnicas. Por outro lado é negativo, pois eles escravizaram completamente os pobres felás, destinando-os a uma vida de sacrifício e sofrimento. Mas, o que nos preocupa são as pragas e doenças que assolam o país. Elas acontecem devido ao fato de não existir um mínimo de higiene entre os felás. E de vital importância que alteremos esse estado de coisas. Tanques olhou inquisitivamente para Gabriel. O que será que ele poderia fazer? Precisamos de uma pessoa evoluída, que tenha o poder de agir e que queira modificar a estrutura atual. Ela deverá encetar uma reforma agrária ampla que possibilite aos felás o acesso à terra. Mais do que isso, é preciso que eles aprendam as novas técnicas. Os Atlantes introduziram algumas técnicas agrárias e, infelizmente, não deixam que os felás as conheçam. Será preciso não só distribuir terras como também difundir esses novos conhecimentos. Tanques estava escutando seriamente toda a explicação de Gabriel, que continuou expondo, ouça bem. Não são somente técnicas agrícolas, mas também os mais comezinhos princípios de higiene, asseio e salubridade pois, sem isso, morrem cedo de infecções. Há doenças terríveis, tais como a cólera e a peste bubônica, que dizimam as pessoas às centenas. Só no ano passado, tivemos uma mortalidade altíssima devido a uma dupla epidemia. Os próprios Atlantes, bem mais limpos do que os terrestres, deixaram-se contaminar pela sujeira reinante e tornaram-se vítimas de toda sorte de endemias e doenças. Tanques conhecia perfeitamente tudo o que Gabriel lhe informara. Suas atividades eram ligadas às áreas de renascimentos, estudos técnicos agrícolas e tratamentos especializados em certos setores espirituais. Como sua ligação com o planeta Terra era constante, esses fatos não lhe eram estranhos. Nós precisamos não só estabelecer um conjunto mais organizado de leis e uma civilização mais adequada por razões de justiça, como também por razões práticas. Para que entenda melhor, é importante que saiba que temos 5 milhões de espíritos capelinos precisando renascer no Kemet para evoluírem. Não poderão tornar a renascer se não existir um crescimento demográfico compatível. E este fato não acontecerá enquanto os kemetenses não encetarem uma reforma agrária adequada que permita alimentação suficiente para todos e uma estrutura existencial razoável que não os mate por endemias rurais e pestes. Mikael interrompeu a exposição de Gabriel e disse-lhe, cremos que seja a pessoa certa para essa missão,
tendo um profundo conhecimento agrário, sendo um organizador eficiente e um político de mão cheia. Há, porém, conforme mencionei, dois graves problemas acontecendo atualmente. O primeiro Gabriel já expôs corretamente. A segunda questão é muito séria, exigindo uma explicação maior. Tamques escutava atentamente. No seu íntimo, Tamques dividia-se entre o desejo